Namaskar, eu saúdo o divino que habita em você, com a luz da minha mente e com o amor do meu coração. O tema da aula de hoje é muito importante na minha vida. O que é yoga? A história por trás do yoga. A maior parte das pessoas, se você perguntar o que é o yoga, ela vai falar sobre uma postura, sobre aumentar a capacidade de alongamento do corpo físico. Mas o yoga vai muito além disso. Essa é uma parte bastante superficial do yoga quando a gente pensa somente nas posturas. E as posturas é o que é mais disseminado nas academias ou até em vídeos nas redes sociais de professores fazendo ou alunos fazendo posturas. E é tão importante eu esclarecer agora, através da história do yoga, o que é essa filosofia. Que ela é física, ela é mental e ela é espiritual. Eu espero que você assista até o final, porque vale a pena. O yoga ele existe há milhares de anos. Não dá para saber o ponto inicial de como foi transmitida essa ciência. Porque é uma ciência de autodesenvolvimento, para tornar uma mente que é densa, que é bruta, do ser humano numa mente sutil. Porque quanto mais sutil for a mente, mais próxima do divino, mais próxima de Deus a gente está. A gente vai passar 7.000 anos agora no passado. Naquele tempo, nos Himalaias, existiam tribos. Os seres humanos eram muito primitivos, muito brutos. A mente era muito bruta naquela época. E um yogi, o primeiro grande yogi, Sadashiva, ele constituiu um sistema, ele organizou um sistema e passou para as pessoas ao seu redor, para os seus discípulos, que se disseminou. Um sistema justamente que torna a mente mais sutil. E como era esse sistema? Já existia música, já existia dança, mas ele colocou mais sutileza na música, mais sutileza na dança, para tornar a dança, tornar a música algo com uma espiritualidade mais refinada. E como isso? As notas musicais no Ocidente, a gente tem o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na Índia, a gente tem o Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Ele transmitiu essa escala musical, essas notas musicais. Quem é músico, eu não sou músico, consegue ter uma mente capaz de perceber sutilezas, nuances no som que eu não percebo. Essa mente, desenvolver essa mente com o som, os yogis dizem que Deus criou esse mundo através do som, da mesma forma que a Bíblia. Então o som é o mais sutil dos sentidos. Refinar a capacidade no som, como Shiva fez, refina também a nossa mente e traz a mente humana para mais perto do sagrado. Além disso, Shiva trouxe o Hatha Yoga. O que é? O yoga do corpo, as posturas, as asanas. Ele montou um sistema de posturas que massageiam as glândulas do sistema endócrino humano, e com isso a nossa mente fica mais leve, mais equilibrada, mais serena, porque os hormônios controlam nossos estados mentais. Quando eu estou mais bravo, eu estou com um determinado hormônio em maior quantidade. Quando eu estou apaixonado, tem outro. Quando eu estou tranquilo, tem outro. Então, esse equilíbrio da dosagem da produção hormonal, as posturas de yoga conseguem fazer. Além disso, a postura de yoga, fazer os asanas, traz uma saúde física e uma preparação do corpo para a meditação. Porque outra coisa que Shiva passou foi a meditação. A meditação, um sistema, um método de meditação que vai muito além do controle da respiração, da atenção com a respiração, como é divulgado no Mindfulness. Mindfulness é um tipo muito específico de meditação e muito básico. Shiva deu uma ciência muito mais avançada para evoluir a mente humana.
Então Shiva começa com esse espalhar técnicas, práticas para a população que não são os yogis que estão lá nos Himalaias, mas pessoas comuns começarem a praticar e essas pessoas comuns tornarem a mente mais sutil. Criar uma sociedade mais em paz, porque brigas que a gente acredita que tem hoje bastante no mundo era igual ou pior no passado. Então, essa é a base do que ele traz. Ele traz tanto o yoga como a ciência do Tantra também. Tantra, eu não vou falar nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre Tantra, mas é muito divulgado no Ocidente como uma terapia sexual. E não é. Não tem nada a ver com terapia sexual. É outra coisa. A palavra Tantra significa expansão e libertação da mente, das próprias amarras, dos próprios medos, aflições, angústias. E isso tem um método através de controle dos chakras, e controles dos chakras através de meditação, como Shiva ensinou. Yoga significa, o termo, a palavra yoga significa unificação. Unificação do eu menor, da mente individual com o infinito, com a mente cósmica, com Deus, com aquele que tudo cria, que tudo destrói e que tudo faz permanecer existindo de acordo com a sua vontade. Então, unir a mente individual, micro, com esse macro é o objetivo final do yoga. E Shiva passou um método, faz posturas, dança, canta, medita, viva numa sociedade universalista. O que é uma sociedade universalista? Em paz, em comunhão, um vivendo com o outro. Para uma pessoa viver em paz com o outro, não quer dizer o conceito hippie de paz e amor. Quer dizer um conceito de conquistar a paz através do esforço, da dedicação diária para tornar você mesmo um indivíduo mais lapidado, mais sutil, e a sociedade como um todo também trabalhar nesse sentido. Beleza? Tudo que eu estou te contando aqui, quem me ensinou foi Ananda Murti. Os livros que ele deixou, eu não o conheci, mas esse grande yogi que eu vou falar também, que fez a passagem em 1990, ele falou sobre Shiva, falou sobre Krishna, falou sobre Patanjali, todos eles que eu vou falar aqui para você entender um pouco, que são pessoas importantes dentro do yoga e que eu coloco Ananda Murti no mesmo grau de importância. Porque sem ele, nada disso que eu estou falando para vocês e que eu pratico, que eu sinto, tudo isso que Shiva ensinou, eu pratico, eu sinto dentro de mim, não é algo teórico, é algo prático, tá bom? Sem Ananda Murti não seria possível. Depois de Shiva, passa-se 3.500 anos. Então, 3.500 anos atrás, vem um outro grande yogi. Quando eu falo grande yogi, pode ser considerado até a corporificação desse Deus, desse sagrado, desse divino que tudo habita em um ser humano só para ensinar. Da mesma forma que os cristãos veem essa figura em Cristo, tem Krishna aqui para os yogis. E Krishna, vamos pensar então como um grande yogi, vem para ensinar a aprofundar, como aprofundar nos conceitos que Shiva já tinha passado dentro do yoga. E qual foi o aprofundamento que ele traz? Ele fala sobre 3 formas de atingir yoga, essa unificação entre o micro e o macro. E quais são as 3 formas que ele passa? Ele passa Jnana Yoga, Karma Yoga e Bhakti Yoga. O que é Jnana Yoga? Jnana Yoga é eu estudar muito sobre a espiritualidade. Por exemplo, quem lê a Bíblia, um cristão que lê a Bíblia, um yogi que lê o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa a sublime canção. É o livro que conta a história de Krishna e Arjuna. Krishna como um mestre espiritual de Arjuna, um discípulo espiritual, dentro de uma guerra que aconteceu na Índia Antiga,
onde Arjuna não queria lutar, participar da guerra, e Krishna orienta com a sabedoria espiritual, porque era importante ele participar dessa guerra, e daí ele ensina as formas de yoga. É muito bonito esse livro. Talvez esse seja o principal livro dentro da filosofia do yoga. Se você puder ler, eu deixo como sugestão ler o Bhagavad Gita, esse livro que é a essência do que é o yoga. É o melhor livro de yoga se você quer aprender o que é o yoga. E segundo Anandamurti, você deve parar na parte onde Arjuna pede para Krishna mostrar sua verdadeira face, quando ele pede para conhecer a face de Deus. Ele fala que depois dessa parte troca-se o autor e o autor traz algumas visões muito pessoais que não é a visão de Krishna segundo Anandamurti. Então eu faço esse convite para você ler o Bhagavad Gita e lá ele explica sobre Jnana, Karma e Bhakti Yoga. E Jnana Yoga, essa unificação do micro com o macro através de Jnana. Jnana é o conhecimento, as leituras espirituais. Então ler o Bhagavad Gita é uma forma de leitura espiritual. Ler a Bíblia é uma forma para os cristãos. Não que você, sendo cristão, você não possa ler uma escritura do yoga. Aliás, só enriquece. Na minha opinião, quando a gente expande a nossa mente com algo mais sutil, como é uma escritura espiritual, autêntica, a nossa mente ela vai cada vez deixando de se apegar a essa densidade que existe no nosso mundo de consumo, no nosso mundo... eu não vou pregar aqui uma filosofia econômica, porque não é o objetivo desse vídeo, mas a gente está muito apegado à matéria. Então, desapegar um pouco a matéria num campo de maior sutileza mental, você ler escritura espiritual é importantíssimo. Esse é Jnana Yoga. Tem Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Karma Yoga é você servir o divino, servir o sagrado através do seu trabalho na Terra. Então, por exemplo, quem faz trabalho voluntário numa ONG para ajudar pessoas necessitadas, quem sai da zona de conforto para fazer o bem para o outro, está fazendo Karma Yoga. Quem cuida de um pai doente, de uma mãe doente, de um filho doente, dar aulas, por exemplo, em comunidades mais carentes, isso é Karma Yoga. Você está fazendo algo que não é porque você quer ganhar dinheiro para fazer aquela atividade. Não, você está fazendo aquela atividade porque você não vai receber absolutamente nada da outra pessoa, mas você quer ver aquela outra pessoa bem. Você só se importa com isso. E Deus fala que cuidando do outro, você está cuidando dele. Então esse é Karma Yoga. E daí tem Bhakti Yoga. Bhakti Yoga seria o ápice de todos os yogas, o mais poderoso dos yogas, segundo Krishna ensinou para as pessoas que viviam na sociedade dele na época. E o que é Bhakti Yoga? O yoga da devoção, o yoga do amor por Deus, pelo divino, que habita dentro, internamente e externamente. Esse mundo é uma criação dele. Então, amá-lo, pensar nele o tempo todo, entregar... dá para pensar nele o tempo todo? É um treinamento. Lembrar dele o tempo todo é um treinamento. Que nas pessoas que eu encontro, eu estou encontrando esse sagrado, esse divino ali dentro. Não só nas pessoas, nas plantas, nos animais, no ar que eu respiro. Em tudo ele está. Devoção é isso, eu lembrar dele, eu pensar nele. Quando eu falo sobre ele, quando eu comento sobre ele, até eu sinto uma eletricidade no braço. Porque é muito bom saber que eu não estou sozinho. Saber que tem uma entidade, um maestro me guiando o tempo inteiro, que está perto de mim. E me conectar de forma amorosa, como um amante
apaixonado, essa é a função de Bhakti Yoga. Para isso a gente canta mantra pra caramba, a gente pensa pra caramba, nós visualizamos esse ser pra caramba, usando a nossa imaginação. E essa é a essência do Bhakti Yoga. Então Krishna não tirou nada do que tinha de Shiva, mas acrescentou esses ensinamentos. E Krishna, por si só, a palavra Krishna significa aquele que mais te atrai em todo o universo. O núcleo, o centro do universo, que dá origem a tudo. Então você se sentir atraído, se sentir compelido a ir próximo desse ser até a união final com esse Deus é o caminho da vida. Você está entendendo o que é yoga, né? Que vai muito além do que uma academia mostra ou uma cena de yoga em rede social mostra. Daí a gente vai pro Patanjali. Patanjali, mais ou menos próximo de Cristo, ali 2000 anos atrás, não lembro se é 200 anos antes ou 200 anos depois de Cristo, mas nessa época Patanjali escreve os Yoga Sutras. Ele sistematiza o Raja Yoga, Yoga real. 8 passos para unir a mente individual com a mente do universo, com Deus. Patanjali não focou na devoção. E muito do yoga hoje, muitas linhagens de yoga não tem essa questão da devoção, desse amor pelo divino. E vem justamente por causa dessa não alocação da devoção, do amor por Deus dentro dos ensinamentos de Patanjali. Para mim perde muito o sabor que Krishna traz, mas muito mesmo, muito mesmo. Mas de qualquer forma foi importante, principalmente porque ele fala também sobre yamas e niyamas, que são os princípios morais que um yogi deve seguir. Dentro desses princípios morais, que são 10, não são os 10 mandamentos, tá? Cristãos, mas são... cristão não, né? É cristão também os 10 mandamentos, mas está na Torá, criado por Moisés ou codificado por Moisés. Patanjali fala sobre 10 pontos, onde esses pontos também tem alguns que são o não roubar, a não violência, que é o ahimsa. Na não violência entra a alimentação vegetariana, a parigraha. A parigraha é viver somente com aquilo que te é útil e necessário mesmo, evitar o supérfluo. Então existem 10 princípios, que não é o tema da aula, porque precisaria de uma aula só para eles. E com isso, o yoga entende que não adianta também só meditar e fazer posturas e ter amor por Deus. Para você ter esse amor por Deus, criar esse amor por Deus, também um código moral ajuda. Ajuda é como se fosse uma ponte para te aproximar mais desse divino, desse sagrado. Daí chega Anandamurti. Anandamurti, contemporâneo, viveu de 1921 a 1990, foi meu mestre. Ele sistematiza tudo isso que foi passado, os 3. Ele tem os ensinamentos de Krishna, de Shiva e de Patanjali. E ele cria um método próprio para qualquer pessoa que queira viver, por exemplo, uma vida de monge ou não queira viver uma vida de monge. Tem todo um sistema do yoga para alcançar o estágio final, que é Samadhi. Com isso, você entende o quão belo, o quão rico é a essência do yoga. Mas a teoria que eu te falar não vai dizer nada do que é a experiência interna. A experiência interna é descobrir uma verdade mais profunda, mais bonita que existe dentro da mente do ser humano. Quando eu medito, graças a toda essa prática de buscar seguir o norte dos princípios éticos, fazer as posturas, fazer técnicas de respiração que são chamadas de pranayama, tudo isso
quando eu sento para meditar, eu sinto uma experiência verdadeiramente diferente. Que não é essa experiência de mindfulness, que é, eu vou ter atenção na minha respiração, é algo, eu vou ter mais concentração, mais foco, é algo muito, uma sensação que é preciso ser experimentada, de bem-aventurança, e que qualquer um pode experimentar porque existe um método, é só seguir um método, uma receita de bolo. Existe uma receita de bolo para a gente chegar perto de Deus. Essa é a beleza do yoga. É isso que eu acredito. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, por favor, curte, compartilha, assina o canal, porque dessa forma você vai estar ajudando a disseminar esse conhecimento. E essa tradição de yoga que eu sigo, se você quiser procurar, ela se chama Ananda Marga, Caminho da Bem-aventurança, que foi sistematizada por Anandamurti. Tá certo? Obrigado, até o próximo vídeo e Namaskar.